Pronto, pronto. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Paulo Reis. Deus abençoe a palavra com o senhor hoje. Amém, bom dia. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite de vocês, não é? Sempre uma alegria estar com vocês, ainda mais num sábado pela manhã, né? Ontem, ou melhor, nos últimos 3 dias, né? Eu, graças a Deus, estava em uma clínica de tratamentos naturais, lá ministrando palestras, fazendo consultas, né? E hoje não, ontem, né? Ontem eu cheguei aqui no L'Esperance, porque amanhã, domingo, já começa outro programa de vida saudável aqui. Vai começar mais uma batalha espiritual, né? Amém. Amanhã o pastor Anderson Mendonça e sua família estará com vocês. Olha, que legal, que bom. Eu não estou sabendo de todos que estarão aqui, mas vai ter uma quantidade de pessoas aqui, graças a Deus. Já estamos orando, né, há muito tempo por essas pessoas. E a vida é essa, né? Sair de um programa em outra clínica, começar outro agora aqui com com as bênçãos de Deus, né? Eu quero começar relembrando algumas coisas que eu falei da última vez aqui, que na minha opinião elas são super importantes e elas têm que ficar gravadas na nossa mente. São textos que nós temos que ter gravados em nossa mente. Algumas vezes eu escuto pessoas falarem, eu li O Grande Conflito, eu li O Desejado, eu li A Ciência do Bom Viver, eu li Patriarcas e Profetas, eu li Conselhos sobre Regime Alimentar. Aí eu faço uma brincadeira, eu falo assim, me fala uma palavra, uma frase desse livro que você leu. Aí a pessoa, o livro foi muito bonito, eu gostei muito dele. Eu me fala uma frase dele. E às vezes a gente não acaba não se recordando, né? Então, eu vou voltar novamente ao livro base, Caminho a Cristo. E, e vou falar para vocês no meu livrinho antigo, é página 51, mas a gente não pode ir pela página, né? Mas pelo capítulo. O capítulo é Paz Mental. E aqui diz o seguinte: não espere até que sinta que está curado ou curada, mas diga: creio, assim é. Não porque eu esteja sentindo, mas porque Deus o prometeu. Então, olha que trecho lindo e que loucura aos olhos dos homens, não é? Ellen White aqui dizendo que você não tem que esperar você se sentir curado ou curada, mas você tem que dizer: eu estou curada, eu estou curado. Por quê? Porque eu creio nas promessas de Deus. E mais uma vez eu trago a questão do tempo. Quando você fica dizendo, eu vou ser curado, eu vou ser curada, amanhã eu vou ser curado, semana que vem eu vou ser curado. E a cura nunca chega, porque você diz, eu vou ser, mas você tem que dizer, eu estou, eu sou. Aí lembrando da sarça de fogo, né? Eu sou, né? O eu sou é o próprio Deus, mas você dizer, eu sou curado, eu estou curado, eu estou curada. Porque você traz para o momento presente.
E aí a gente entra novamente naquela questão: o amanhã não existe. Ninguém nunca viveu o amanhã. A única coisa que nós podemos viver é o hoje. Então diga: eu estou curado. Eu estou curada. E é lógico, né? Vamos trabalhar pela cura. Cura espiritual, cura emocional, cura mental e cura física. E vou continuar aqui, no capítulo Paz Mental e no texto. Diz Jesus: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo será dado a vocês. Então, olha que incrível. Quando eu peço algo, eu creio que eu já recebi. Eu não vou receber, eu já recebi. Então, olha só, eu vou ser feliz. Amanhã eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz. Eu estou feliz. Porque se você vai ser feliz amanhã, não se magoe. Você nunca vai ser feliz. Você tem que estar feliz, você tem que ser feliz. Não é pro amanhã, é pro hoje, é pro agora. Então isso a gente tem que ter firme na nossa mente. Eu sou feliz. E isso é bíblico. Por que que eu sou feliz? Porque eu estou em Cristo. Porque eu vivo em Cristo. Aí depois fala, mas como eu posso ser feliz se acontece isso, se aconteceu isso, se eu vivi isso? Aí eu pergunto, como dois homens podem cantar felizes estando acorrentados numa prisão e tendo apanhado chicote, sangrando e machucados? E como eles podem estar cantando felizes? Realmente, humanamente, isso é impossível. Humanamente, isso é impossível. Mas quando nós estamos em Cristo, isso é possível. Eu não estou dizendo que eu nunca digo assim, eu não estou bem, eu não estou feliz, não deu certo, não vai dar certo. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Mas a questão é o seguinte: automaticamente eu faço uma correção. Se eu disse, eu não vou conseguir, eu vou conseguir sim. Não vai dar certo sim. Eu não sou feliz, eu sou feliz. Uma vantagem de consultar alguns pacientes é que rapidinho eu fico feliz quando eu consulto. Porque é o seguinte, por exemplo, nas consultas que eu fiz nos últimos 3 dias, tentativa de suicídio, autoflagelação, cortando pulsos com faca, câncer, depressão, ansiedade. Olha, aí eu falei, eu acho que minha vida está muito boa. Eu acho que minha vida está muito boa. Pensei que minha vida estava ruim. Eu acho que tem gente que a vida está pior. Não que é para a gente ficar sempre olhando para o lado, não é essa questão, né? É só uma reflexão momentânea, porque de repente quem está assistindo está com câncer. De repente quem está assistindo teve uma tentativa de suicídio. De repente quem está assistindo cortou os pulsos. De repente quem está assistindo está com depressão, está com ansiedade. Mas se você estiver em Cristo, se você buscar a Cristo, se você buscar um tratamento,
você vai ficar melhor, né? E eu já estou ali com pessoas que estão se tratando, estão entupidas de remédios, entupidas de drogas e não melhoram. Não estou dizendo que as drogas e os remédios não são necessários, porque pode ser que você precise para uma fratura que você teve, uma perfuração de tórax ou abdômen, e você precisa fazer uma cirurgia e graças a Deus que tem drogas. Não estou dizendo que não existem momentos que elas não são importantes, mas eu estou dizendo que para muitas doenças elas não vão resolver, elas vão na consequência e não vão na causa da doença. Mas se você buscar tratamentos naturais, os tratamentos naturais eles vão na causa da doença, para resolver mesmo o que está acontecendo na sua vida. E continuando o texto aqui, diz assim: essa promessa tem uma condição, que oremos segundo a vontade de Deus. Como será que nós estamos orando? Será que nós estamos dizendo que estamos orando segundo a vontade de Deus, mas nós estamos orando segundo a nossa vontade? Que a vontade de Deus seja a minha vontade. Misericórdia, né? Socorro, né? Imagina se a vontade de Deus fosse a minha vontade. Que coisa terrível, né? Eu já ia falar para Deus matar algumas pessoas. Eu já ia falar para Deus destruir algumas pessoas. O ser humano é assim. Tá achando o quê? Que tem um monte de gente boazinha aqui me escutando? O povo nunca mais vai querer que eu volte aqui. A Bíblia diz assim: não existe nenhum justo sobre a terra. Todos pecaram e juntamente se corromperam. Todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz o seguinte: que eu não sou bom e você não é bom também. Me desculpe. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também diz que nós podemos nos santificar. A Bíblia diz que nós podemos tentar ser como Jesus. Lembra, né? O cristão é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 brilhando até chegar a ser dia perfeito, né? Claro que eu não estou pregando doutrina de perfeição aqui de maneira alguma, mas a Bíblia diz que nós temos um alvo, que é ser como Jesus. E mesmo se eu morrer, não é, e não conseguir ser como Jesus, mas eu vou lutar até o fim para tentar ser como Jesus. Mas vamos voltar aqui. Essa promessa tem uma condição, que oremos segundo a vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado que muitas vezes nós mentimos para nós mesmos, nos enganamos e, na verdade, muitas vezes nós não queremos que seja conforme a vontade de Deus. Entenda, isso é humano. Isso acontece comigo, acontece com você. Então nós temos que orar, mas não só orar, tem que jejuar, porque o jejum mata a carne. Me desculpe, mas talvez para alguns não, mas orar é fácil, né? Eu posso estar sentado orando, eu posso estar deitado orando, eu posso estar dirigindo orando. Agora, o jejum mata a carne. A Bíblia diz assim: essa casta de demônios só se expulsa mediante oração e jejum. Lembra de discípulos tentando expulsar um demônio e não conseguindo? E olha que eles já expulsavam, mas eles não conseguiram. Aí tiveram de chamar Jesus. Jesus expulsou o demônio. E o que Jesus disse? Essa casta de demônios só se expulsa mediante oração e jejum.
Agora, a primeira coisa é eu expulsar os meus demônios. E você expulsar os seus demônios. Pronto, agora estou dizendo que está cheio de endemoniado. Você tem demônios, sim. Você tem aí, ó, o demônio do açúcar, o demônio do hambúrguer, o demônio da fofoca, o demônio da ingratidão, o demônio da lamentação. É, pessoal, agora apertou, não é? O demônio da vitimização. Ai, coitadinho de mim, tadinho de mim. Nós temos que expulsar esses demônios das nossas vidas. O demônio da preguiça de fazer exercício. É, pessoal, vamos orar a Deus para Ele nos ajudar a nos livrar dessas dificuldades, dessas lutas. É claro, pessoal, que o maior inimigo meu sou eu mesmo, né? Às vezes é assim, eu fiz uma coisa errada, foi o inimigo. Eu fiz uma coisa errada porque foi o inimigo. Tudo bem, isso não que não seja a realidade, mas a gente tem que parar de colocar a culpa no inimigo e colocar a culpa nos outros. E eu assumi minhas próprias culpas. Eu fiz porque eu escolhi fazer. Eu escolhi fazer errado. Eu errei, então agora eu vou reconhecer, me arrepender, confessar, abandonar o erro e restituir. 5 passos. Por quê? Você achou que era só reconhecer? Não basta. Você achou que era só se arrepender? Não é o suficiente. Você achou que era só confessar? Não é o suficiente. Você achou que era só abandonar o erro? Olha, se você chegou nesse quarto passo, eu vou te dar parabéns. Aí abandonar o erro já chegou na suficiência. Agora, se é possível, é bom chegar no quinto, que é restituir, tá? E cuidado para você mentir para si mesmo e dizer que não é possível restituir. É possível restituir, sim, tá ok? Você está devendo, você paga. Você deve, você paga. Mas eu não posso pagar que eu devo muito. Eu devo R$ 100. Eu não posso pagar R$ 100, ué. Paga R$ 10 por mês. Eu devo R$ 1.000. Paga R$ 100 por mês. Em 10 meses você paga. Eu devo R$ 10.000. Então você vai pagar R$ 1.000 por mês. Em 10 meses você paga. Acho que se fosse dinheiro ia ficar até mais fácil, né? Agora, às vezes, a gente deve tanta coisa que é difícil de pagar. De repente, algo que a gente fez a alguém, algo mal. Algo que a gente não deveria ter feito. Você sabe dos seus erros, eu sei dos meus. A gente tem que tentar restituir a quem a gente deve, a quem a gente errou. Você se lembra de Zaqueu? O que Zaqueu falou para Jesus? Eu vou restituir aqueles que eu devo. Eu vou restituir. Uma vez mais? 2 vezes mais? 3 vezes mais? Até 4 vezes mais? Zaqueu falou que ia restituir. Agora eu vou perguntar para mim e para você: a quem você deve? A sua esposa?
ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao seu filho? Ué, de repente você deve a um sócio seu de uma empresa, você deve a um colega de trabalho, você deve a um funcionário, você deve a um chefe. Teve gente aí até que saiu. Eu vi ali, um saiu. Tô brincando, tô brincando. Mas é verdade, alguém saiu. Mas eu tô brincando. Então a gente tem que refletir sobre isso. E o sábado é um dia melhor ainda para a gente refletir sobre isso. Aí agora aqui vai dizer assim, ó. Mas é vontade de Deus nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos e nos dar o poder de viver uma vida santa. Lembra que eu falei? Santificação. Buscar melhorar. O que eu posso melhorar na minha vida? O apóstolo Paulo fala na Bíblia. Examina a ti mesmo. Em que eu estou precisando me examinar? Em que eu preciso melhorar? Será que eu devo ajuda a alguém? Será que alguém está me pedindo ajuda e eu devo? Eu sei que ajudar às vezes é perigoso, não é? Lógico, a gente tem que avaliar a situação, não é? Da mesma maneira, olha que coisa estranha que eu vou falar. E perdoar é perigoso. Às vezes ajudar é perigoso, às vezes perdoar é perigoso. Aí fala, ixi, agora esse aí se apostatou. Ajudar é perigoso, agora ele piorou. Perdoar é perigoso. Eu acho que ele deve ser tipo Pedro, ele deve perdoar só 7 vezes. Ele devia ser como Jesus, perdoar 70 vezes 7. Pessoal, olha só. Ajudar, perdoar, é claro que é para a gente fazer. Só que às vezes chega em pontos perigosos que são até destrutivos. Você pode, assim, ajudar com cuidado, você pode perdoar e se afastar. Porque dependendo do tipo de contato que você tem, destrói a sua vida, destrói a vida da sua família, entendeu? Não estou dizendo que não é para ajudar e não é para perdoar, mas você pode perdoar e entregar para Deus. Porque de repente, alguém que você está perdoando está te espancando pela 20ª vez, pela 30ª vez, não é? Eu estou falando literalmente. Às vezes, alguém que você está perdoando está te matando literalmente, emocionalmente. Às vezes, um espancamento emocional dói mais do que um espancamento físico também. E dependendo do caso, você precisa se afastar dessa pessoa temporariamente ou para sempre. Mas você perdoou. Você entregou para Jesus e perdoou, mas você precisa se afastar. Entendeu? Então a gente tem que refletir. Às vezes essa pessoa tem que ir por um caminho, você tem que ir por outro. Tá? Às vezes não é mais o momento de ajudar. Às vezes você já ajudou o suficiente. Porque existem pessoas que são poço sem fundo. Poço sem fundo. Agora está na hora da pessoa pegar a vara e você já não deve dar nem a minhoca mais. Dá uma enxada. Dá uma vara e dá uma enxada. Para com a enxada ou enxadão a pessoa cavar, achar a minhoca, colocar a minhoca no anzol e jogar para pescar.
Não dê mais varas, não dê mais minhocas. Dê varas e enxadas, ou enxadão. Chega um momento que basta de ajudar. Quantas pessoas eu já vi que se destruíram e destruíram os outros? Se destruíram e destruíram os que estavam próximos. Por quê? Porque a pessoa foi muito ajudada. E o erro foi ter ajudado demais. Eu já fui ajudado, mas para a honra e glória de Deus, eu peguei a enxada, o enxadão e a vara. Aí aqui diz assim, ó: podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que iremos recebê-las e agradecer a Deus por tê-las já recebido. Olha que lindo. Aqui é a continuação. Olha o que continua dizendo aqui. É nosso privilégio ir a Jesus, ser purificados e apresentar-nos perante a lei sem culpa nem remorso. Olha, a gente vai até Jesus e se apresenta à lei sem culpa e sem remorso. Por quê? Já fizemos aqueles 5 passos que eu falei, entregamos tudo para Jesus e ele nos ajudou. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai ter que deixar de andar segundo a carne. Vai ter que andar segundo o Espírito. É fácil? Eu nunca disse isso nem a Bíblia. Mas tem um desafio aqui, que é não andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Por quê? A carne quer comer o que não deve, beber o que não deve. Quer olhar o que não deve, quer cheirar o que não deve, quer meter o nariz aonde não deve, quer ouvir o que não deve, quer tocar o que não deve. Cuidado. É isso que a carne quer. Por isso que a gente tem que matar. Não vai matar só com oração. Me desculpa. A oração é a respiração. Ela é. Eu não disse que não é. Não estou falando mal de oração. Eu só disse que você vai ter que jejuar. E vai pesquisar sobre jejum intermitente. Entra aí e vai pesquisar sobre jejum intermitente. Sabe por quê? Aqui fala para eu jejuar, mas eu não quero jejuar. Mas agora que está na moda e estão falando para jejuar, eu vou começar a jejuar. Mas aqui fala, eu não vou fazer, não. A Bíblia diz, eu não vou fazer. Mas agora está na moda, os médicos estão dizendo, nutricionistas. Aí agora eu vou fazer. Amém, né? Pelo menos fez, né? Por algum motivo fez uma coisa boa. O que eu quero dizer com isso? É assim, ó. Lembra quando a Bíblia fala assim, ó, se nós não falarmos, as pedras falarão? Aí, se nós não estamos vivendo isso da Bíblia, o mundo vive. Se você não faz por Jesus, o mundo faz. Entenda, mesmo que o mundo faça por um outro motivo, sei lá, quer ficar mais bonito, quer ficar mais bonito, quer emagrecer, né? O que quer que seja, mas pelo menos ele faz, né? De repente, quem está lá no mundo vai se converter e já está fazendo jejum. E você? E eu? Né? Então, isso aí é importante a gente refletir, a gente colocar na, na prática, né?
Existem pecados que nós temos que lutar contra eles, né? Lembra quando a Bíblia fala de uma coisa que Deus abomina? Aquele que causa contenda entre os irmãos. Fofoqueiro, fofoqueira. Mexeriqueiro, mexeriqueira. Você já reparou que na Bíblia os piores pecados são os que a gente não vê? Ah, porque tá obeso, tá obesa, tá roubando, é desonesto. Não estou falando que isso é bom, não. Os piores pecados eram os pecados de Anás, Caifás e outros que eram os bonitões lá. Os que estavam em alta posição, alto cargo, eram os santos, eram os líderes da igreja na época. Os piores pecados eram os deles. Entendeu? Hipocrisia. Então, assim, por isso que lá atrás eu falei, cuidado com a sua oração. Você está orando, é para a vontade de Deus ou é para a sua vontade? Vocês sabiam que às vezes a gente manipula? Manipulamos. Manipulamos situações, manipulamos pessoas e às vezes queremos manipular a Deus. Toma cuidado com as mentiras que você conta para si mesmo, porque você pode acreditar nelas e elas se tornarem uma verdade. Cuidado com as mentiras que você conta para si mesmo, porque você pode acreditar nelas e elas se tornarem uma verdade para você e você acreditar naquilo mesmo. Eu tô certo, você tá errado, né? Minha mulher tá errada, meu marido tá errado, tá todo mundo errado. Todo mundo tá errado. Eu tô certo. Ele é maçã podre, ela é maçã podre. Todo mundo é maçã podre. Eu sou uma maçã boa. Cuidado. Hoje em dia, eu já sempre parto de um pressuposto que eu falo assim: será que eu estou errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu olhei de um jeito errado? Deixa eu orar aqui, deixa eu pensar, né? Será que foi eu que errei? E olha, eu já cheguei várias vezes ao absurdo de eu ter 99,9% de certeza que eu estava certo, mas espera aí, deixa eu analisar de novo. Deixa eu analisar de novo que eu posso estar errado. Tem muitos erros que nós não enxergamos. Estamos errados e não enxergamos. E a gente tem que orar a Deus para a gente enxergar, entendeu? A gente tem que orar a Deus para a gente enxergar, porque não é fácil. Vou continuar aqui. Daqui em diante, você não pertence a si mesmo. Foi comprado por preço, porque vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los. Qual foi o preço? Preço de sangue. Preço de ser cuspido no rosto, coroa de espinhos, carregar uma cruz. Há pouco tempo eu estava carregando um peso, não era um grande peso, não. Falei, nossa, eu não estou aguentando carregar isso aqui daqui até ali. E estou reclamando, estou achando ruim de ter que carregar isso aqui. Aí eu me lembrei da cruz, aí eu fiquei com vergonha. Aí eu passei vergonha, falei, não, eu tenho que carregar isso aqui mais tempo. Eu não tenho que reclamar de carregar isso aqui.
Você está reclamando de carregar o quê? O que você está carregando que você está reclamando? Primeira coisa, para de reclamar. Reclamar faz mal à saúde, né? Olha que coisa interessante. Você sabia que uma dificuldade pode estar te ajudando? Você sabia que um desafio pode estar te ajudando? Você sabia que um caminho difícil pode estar te ajudando? Que tal você começar a enxergar uma oportunidade em situações difíceis? Eu não estou dizendo que eu gosto de problemas, tudo bem? Mas um problema pode ser uma oportunidade de moldar o seu caráter, uma oportunidade de te ensinar alguma coisa, uma oportunidade de aprender, tá ok? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que estragou uma torneira na sua casa e você nunca trocou uma torneira. Aí você reclama, acha ruim, que estragou a torneira, tal, só reclamando. E se você falasse assim, nossa, eu posso entrar no YouTube e pesquisar como trocar uma torneira. Aí eu vou lá, compro uma torneira e aprendo a trocar uma torneira, compro de repente um alicate, uma chave de boca e vou trocar. Nossa, que legal, eu troquei uma torneira. Entendeu? Agora, quem dera se todos os problemas de nossas vidas fossem torneiras, não é? Mas a gente pode enxergar uma oportunidade, porque muitas vezes as dificuldades nos moldam. Se eu cheguei aonde eu cheguei na minha vida, eu não cheguei muito longe, não. Eu não cheguei muito longe, não, tadinho de mim. Olha a vitimização, ó. Cuidado, cuidado. Mas assim, se eu cheguei aonde eu cheguei, né, que para mim, graças a Deus, eu fico feliz, é porque eu enfrentei dificuldades, eu enfrentei desafios, entendeu? E você pode enfrentar os seus desafios, né? Lute contra eles, se torne melhor. Talvez uma dificuldade vai te ajudar a ajudar alguém. De repente, alguém vai passar por essa dificuldade, por essa luta que você está passando ou passou, e você vai ajudar essa, essa pessoa. Eu me lembro uma vez que eu estava vindo aqui para a obra missionária, aqui para o L'Espérance, e à noite, tarde da noite, furou o pneu na estrada, né? Pessoal, entenda, né? Eu não fiz assim, aleluia, glória a Deus, furou um pneu. Não, né? É lógico que eu não gostei quando o pneu furou. Aí eu fui trocar o pneu, achando ruim. Aí eu falei, olha, aí eu falei assim, agora eu vou ter que exercitar a minha mente, chegou a hora. Ah, tá. Então agora eu vou fazer um exercício aqui com a chave de roda. Aí eu falei assim, eu posso trocar esse pneu orando, eu posso trocar esse pneu cantando um hino da igreja. E comecei a fazer isso, entendeu? Aí eu falei, olha, um momento para parar aqui e fazer uma reflexão, não é? Aí a gente faz aquele básico, né? Qual é o básico? Se o pneu não tivesse furado, um caminhão ia passar por cima de mim. Pessoal, às vezes caminhão nenhum ia passar, entendeu? Não ia acontecer nada. Simplesmente furou o pneu, entendeu? Sei lá, tinha um prego, tinha um buraco. Aconteceu. Tudo bem, às vezes acontece alguma coisa para proteger de outra. Acontece. Mas às vezes
Acontece alguma coisa porque acontece e acabou, entendeu? E assim, Deus permitiu. De repente poderia virar o volante um pouquinho só e não ia passar naquele buraco. Mas passei. E daí? Tá entendendo? Mais um exercício para o meu emocional. Então isso é importante, tá? Vou continuar. Não foi uma coisa de perder o valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Pelo simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou no seu coração uma nova vida. Olha que coisa linda, vou até ler de novo. Pelo simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou no seu coração uma nova vida. Você quer ter uma nova vida? Você quer que o Espírito Santo de Deus gere no seu coração uma nova vida? Creia, creia. Olha que legal. Creia. E o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar no seu coração uma nova vida. Como está o tempo aí, Roseli? Eu já passei do tempo ou não? 2 minutos, né? Ó, então eu estou dirigido pelo Espírito Santo mesmo, hein? Nem marquei o tempo, falta 2 minutos, então, ó. Então, olha só que coisa legal. Você está se sentindo morto ou morta? Você pode ressuscitar. Você está se sentindo sem vida? Você pode ter uma nova vida. O Espírito Santo pode gerar em você uma nova vida. Deus pode soprar o fôlego de vida em você. Deus pode fazer assim, ó, soprar o fôlego de vida em suas narinas e você pode se tornar alma de vivente. Deus pode soprar o ruar em hebraico, ruar, fôlego de vida, ar. Deus pode soprar o pneuma em você, no grego, o fôlego de vida em você, para você se tornar alma vivente. De repente você está morto em algum sentido da sua vida, morta em algum sentido da sua vida, morta em alguma área da sua vida, morta em alguma área da sua vida. E Deus, nesse Shabat, nesse sábado, Ele está te dando uma oportunidade de ressuscitar. O vento do Espírito está soprando em você agora, para Ele te ressuscitar. E basta você crer. Você crer e você se movimentar. Porque o vento é movimento. O crer é movimento. Oração. O-R traço ação. Aí você vai falar, você não sabe nem português? Separação de sílabas não é assim. No português não é assim, mas no português espiritual é assim. No português espiritual é OR traço ação. Oração. Creia e haja e se mova. Amém?